E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa! Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu vou falar sobre extraterritorialidade da lei penal. Nós falamos na aula anterior sobre a territorialidade da lei penal e hoje vamos dar início à extraterritorialidade da lei penal brasileira, ok? Vou compartilhar com vocês aqui o slide, ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a aula sobre extraterritorialidade da lei penal. Primeiramente, o que significa, né? O que é essa extraterritorialidade da lei penal? Pessoal, peço aí para que desliguem o microfone aí. Todo mundo desligar o microfone, beleza? Então, o que é essa extraterritorialidade da lei penal? Nada mais é do que são regras que iremos aplicar aqui no Brasil a lei penal em crimes cometidos lá no exterior, entendido? Então, quando ocorre algum crime no exterior, quando ocorre algum crime cometido no exterior, a lei brasileira pode ser aplicada, entendido? Essas regras estão lá no artigo 7º do Código Penal. Eu vou ler o artigo com os incisos, com as alíneas, e vou começar a explicar, vou dar algumas explicações rápidas, e de acordo com o andar da carruagem aqui, eu vou explicar com os detalhes, com os mínimos detalhes de cada inciso, de cada linha, ok? O artigo 7º fala aqui: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, ou seja, a extraterritorialidade da lei penal brasileira. O nosso Código Penal brasileiro, ele é aplicado a crimes cometidos no estrangeiro. Quando? Em que crimes? Como que funciona? Vamos explicar agora. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, toda vez que ocorrer um crime contra a vida ou a liberdade do nosso presidente da República, em qualquer lugar que ele esteja do mundo, a nossa lei brasileira, né? A nossa lei brasileira vai ser aplicada àquela pessoa que cometeu esse crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, o Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então, sempre que houver algum crime contra alguma instituição brasileira, né, contra o patrimônio ou mesmo a fé pública, né, de alguma instituição brasileira, esse tipo penal vai ser julgado no Brasil. Contra a administração pública por quem está no serviço. Então, em crimes contra a administração pública, quando esse crime for cometido contra a administração pública, por quem estiver ao serviço, por exemplo, um funcionário, né, do governo brasileiro está a serviço do governo brasileiro, ou alguém comete o crime, né, contra esse funcionário brasileiro que está a serviço do governo brasileiro. Também é aplicado no estrangeiro, né, a lei penal brasileira, quando o crime for de genocídio, quando a gente for brasileiro
ou domiciliado no Brasil. Então, um brasileiro que comete genocídio ou uma pessoa que é domiciliada no Brasil comete um genocídio no exterior, ela fica sujeita à aplicação da lei penal brasileira. Beleza? Vamos continuando. Depois, mais para frente, eu vou explicar os detalhes disso. Esse é um artigo grande, eu estou lendo o artigo aqui e explicando mais ou menos aqui, dando uma passada rápida, depois nós vamos explicar com detalhes. Quem são sujeitos à aplicação da lei penal brasileira fora do território brasileiro? Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então, aquele crime que o Brasil foi signatário de algum tratado ou convenção que obrigou o Brasil a reprimir algum tipo de crime, algum tipo penal, a lei penal brasileira pode ser aplicada. Entendidos? Vamos lá? Os crimes também praticados por brasileiro. Os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Gente, isso aqui depois nós vamos explicar também, mas já adianto, quando na aula sobre territorialidade, eu expliquei que o navio mercante, né, ou a aeronave brasileira privada, aquelas aeronaves ou navios de propriedade privada, se um crime ocorre no interior deles, em território estrangeiro, a lei daquele país que deve ser aplicada, entendido? Mas, professor, e se aquele crime cometido dentro do navio particular brasileiro, em território estrangeiro, aquele crime não for tipificado lá naquele país, não for punido lá naquele país, o que acontece? Aí sim o nosso direito penal pode aplicar de acordo com o artigo 7, inciso 2, a linha C do Código Penal. Claro? Entendido? Quem tiver dúvida, vai colocando aí nos comentários, professor, que depois nós vamos responder. Ok? Quem tiver dúvida, coloca nos comentários, que depois nós vamos responder. Beleza? Então, pessoal, também os crimes, parágrafo 1º, nos casos do inciso 1, né, no inciso 1 desse artigo, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, pessoal, nos casos, aqui no parágrafo 1º, fala nos casos desse inciso aqui, ó, nesses casos aqui, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, o camarada que praticou esses crimes aqui, ainda que absolvidos ou condenados lá no estrangeiro, eles ficam sujeitos à lei brasileira, certo? Então, ele vai ser punido de acordo com a lei brasileira. Entendidos? Depois nós vamos explicando isso aqui com detalhes. Eu estou só dando uma passada geral no artigo, porque o artigo é grande. Depois nós vamos ir detalhando cada inciso e cada linha dessa para vocês. Beleza? Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, ou seja, nos casos do inciso 2, esse caso aqui, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, para que seja aplicado esse inciso 2º aqui, depende dessas condições aqui. Entrar o agente no território nacional, ou seja, qualquer desses crimes aqui, qualquer dos tipos que se encaixem aqui, só podem ser punidos se entrar no território nacional. Vamos voltar ali para o navio mercante.
o navio mercante está em território de outro país, navio mercante privado, navio mercante de propriedade privada, está no território do Uruguai. Entendidos? Lá no território do Uruguai, ele praticou um crime, uma pessoa praticou um crime dentro desse navio, e esse crime não é nível Uruguai. Entendidos? Essa pessoa só vai ser punida no Brasil quando ele entrar no território nacional. Claro? Então, ele cometeu o crime lá, ficou lá no Uruguai para sempre, morreu lá, não vai ser punido, não vai atingir ele. Por quê? Ele tem que entrar no território nacional. Também, ser o fato punível também no país em que for praticado, ou estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, ou seja, ele pode ser punido se também no país que essa pessoa praticou o crime também for crime lá. Né? O crime é incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, a lei brasileira tem um rol de crimes que ela autoriza a extradição, né? Então, é punido por esse crime. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena. Então, isso aqui tudo que eu estou falando tem que ser aplicar os crimes, esses tipos penais aqui, previstos no artigo 2º, tem que ser para que seja aplicado a lei penal brasileira, tem que haver concorrência, né? Tem que haver concurso dessas seguintes condições. Então, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. O que é isso? O agente cometeu o crime lá no estrangeiro, lá é crime, ele foi julgado, cumpriu pena, beleza. Se lá ele foi julgado, cumpriu pena, bacana, volta para cá, não tem problema nenhum, porque ele já cumpriu a pena lá. Não ter sido perdoado no estrangeiro, outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. O que é isso? Se a pessoa que praticou o crime lá no estrangeiro, ela foi perdoada por aquele crime que ela cometeu no estrangeiro, dentro do navio mercante, por exemplo, ou por outro motivo estiver extinta a punibilidade. Causas de exclusão de punibilidade por exemplo, a prescrição. A prescrição é quando o Estado não consegue julgar aquela pessoa no tempo que a lei determina. Então, se o Estado tem 3 anos para julgar aquela pessoa e não conseguiu julgar, é extinta a punibilidade, ou seja, o Estado não tem mais o direito de punir aquela pessoa. Se acontece isso, o Brasil também não vai ter o direito de punir aquela pessoa, ok? E segundo a lei mais favorável, ou seja, se a lei mais favorável for lá, vai ser aplicada de lá. Se a lei mais favorável for do Brasil, né, para fins de extinção de punibilidade, vai ser aplicada a lei brasileira. Ok? Vou explicar isso tudo, nós vamos explicando isso no decorrer da aula, ok? Vamos lá? Deixa eu autorizar a entrada do Pedro aqui. Parágrafo 6º. A brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então, a lei brasileira vai ser aplicada ao crime cometido por um estrangeiro contra um brasileiro, se reunidas as condições previstas lá no parágrafo anterior. Ou seja, se reunir essas condições aqui, certo? O estrangeiro vai ser punido com a lei penal brasileira, se reunidas essas condições aqui, né, do parágrafo 2º. Então,
Vamos lá. Não foi pedida ou foi negada a extradição, ou houve requisição do ministro da Justiça. Então, se não foi pedida, né, ou negada a extradição daquela pessoa, ela também pode, né, daquele estrangeiro, pedir a extradição daquela pessoa para vir responder o crime no Brasil, ou houve uma requisição do ministro da Justiça para aquela pessoa, para aquele país, né, para que aquele país envie para o Brasil para ser julgado, certo? Então, se tiver reunidas as condições lá do parágrafo anterior, pode se punir, ok? Pode se punir esse estrangeiro que praticou um crime contra o brasileiro, pode ser punido aqui no Brasil. Então, pessoal, considerações preliminares. É aquilo que eu falei lá no começo da aula. O princípio da extraterritorialidade, ele consiste na aplicação da nossa lei, né, da nossa lei brasileira, aos crimes cometidos fora do país. A jurisdição é territorial na medida em que não pode ser exercida no território de outro Estado. O que é jurisdição? Jurisdição é o poder que o Estado tem de exercer a sua justiça, o seu direito, aplicar as suas leis, né? Então, a jurisdição do Brasil ela é territorial, ou seja, enquanto estiver no território, nós aprendemos, né, na aula sobre territorialidade, nós aprendemos que a nossa jurisdição, né, é o nosso território, o nosso mar territorial, as nossas aeronaves ou embarcações militares ou a serviço do governo, né, as aeronaves ou embarcações públicas ou a serviço do governo, são extensões do nosso território nacional. Então, a jurisdição ela é territorial. Então, o Brasil pode aplicar, certo? Salvo, aí aqui agora vem um salvo, em virtude de regra permissiva. O que é isso? É uma regra, a lei só vai ser aplicada, né? A jurisdição brasileira só vai ser aplicada nos territórios brasileiros, no território brasileiro, salvo se houver alguma regra que permita. E que regra é essa? Elas emanam do direito internacional costumeiro ou do direito internacional convencional. Nós não vamos entrar em detalhes aqui o que é o direito internacional costumeiro ou o direito internacional convencional, porque vocês vão aprender isso, aprofundar isso em direito internacional, que nós estamos falando de direito penal. Então, o que é isso? Se houver alguma regra do direito internacional, o crime vai poder sim ser punido fora do nosso território, certo? Então, é basicamente aquilo que eu acabei de falar ali no primeiro slide. Por exemplo, um exemplo claro é uma regra de direito internacional, se o chefe de Estado de algum país for vítima de algum crime, aquele país que aquele chefe de Estado representa pode aplicar a lei penal dele contra aquela pessoa que praticou o crime contra o Estado. Beleza? Então, vamos para frente? Em respeito ao princípio da soberania, um país não pode impor regras jurisdicionais a outro. Então, o Uruguai pode impor regra de direito ao Brasil, os Estados Unidos não podem impor regra de direito penal, né, regra jurisdicional ou regras legais, né, para outro país, né, os Estados Unidos não podem impor aqui no Brasil, o Brasil não pode impor lá dentro, né, lá dentro de outro país a jurisdição dele. Mas nada impede, contudo, um Estado de exercer em seu próprio território sua jurisdição na hipótese de crime estrangeiro.
significa? Nada impede que o Brasil exerça a sua jurisdição, que o Brasil aplique a sua lei penal a um crime cometido no estrangeiro. Mas o Brasil vai aplicar essa lei aqui, dentro do nosso território, certo? Então, nada impede, o Brasil não pode aplicar a lei penal dele lá fora, chegar para o governo americano, olha, governo americano, nós condenamos aqui a pessoa está aí, eu quero que você prenda essa pessoa, prenda esse cidadão americano e execute essa pena. Não, o Brasil não pode fazer isso. A jurisdição brasileira é exercida dentro do Brasil, dentro do território brasileiro. Então, mas, se essa pessoa chega no Brasil, entra no Brasil, a pena pode ser executada. Ou essa pessoa está fora do Brasil, nunca mais retornou ao Brasil, o Brasil pode julgar essa pessoa, pode condenar essa pessoa e, se algum dia, durante a vida dessa pessoa, ela vier ao Brasil, o Brasil pode executar a pena dela, a pena contra ela. Ok? Pessoal, salvo um ou outro caso a respeito do qual exista preceito proibitivo explícito, o que é isso? Vou traduzir. Salvo um caso ou outro que exista uma proibição, né, uma regra que proíbe, né, explicitamente, o direito internacional concede ampla liberdade aos Estados para julgar dentro de seus limites territoriais qualquer crime, não importa onde tenha sido cometido, sempre que entender necessário para salvaguardar a ordem pública. O que é isso? Se existir alguma regra que proíba, né, que o direito internacional proíba, salvo essas regras, eu, para te falar a verdade, eu não estou lembrando aqui agora de nenhuma regra proibitiva, explícita, em que o Brasil não pode julgar, o Brasil pode exercer o seu direito de julgar essa pessoa dentro do território nacional, certo? Ela vai julgar essa pessoa dentro do Brasil e essa pessoa está lá para a China, certo? Nada impede que o Brasil faça o julgamento aqui. Aí, no nosso sistema penal brasileiro, nós temos algumas regras, como a ampla defesa, né, o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório. Então, o Brasil pode até julgar essa pessoa, mas nunca ela vai ser julgada em revelia, por revelia. Ela vai ter a oportunidade de ter uma defesa. O Estado brasileiro paga, né, um defensor público para promover essa defesa, ou mesmo um defensor dativo, né, que é aquele advogado particular que faz, às vezes, a defensoria pública, quando não há defensoria pública naquele local. Então, o réu nunca vai ficar sem defesa, certo? E o dia que essa pessoa retornar ao Brasil, o Brasil pode impor a pena, né, executar a pena imposta a essa pessoa. Beleza? Vamos para frente? Agora, pessoal, vamos falar sobre as formas de extraterritorialidade. Quais são as formas, né, de aplicação dessa extraterritorialidade? Essas formas são previstas lá no inciso 1º do artigo 7º. Acabei de ler o artigo 7º todo para vocês. Disse incondicionada, a primeira forma, né, é a forma, ela é incondicionada, ou seja, porque não se subordina a qualquer condição para atingir um crime cometido fora do território nacional. Nesse sentido, vale mencionar o Código Penal Militar, o qual expressa claramente a adoção da extraterritorialidade incondicionada na medida em que dispõe seu artigo 7º. Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele,
ainda que, neste caso, né, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Então, a nossa extraterritorialidade ela é incondicionada, ou seja, pouco importa se o crime foi cometido no todo ou em parte dentro do nosso território nacional, ele pode ser julgado aqui dentro do Brasil, ok? Aí eu dei um exemplo aqui de uma extraterritorialidade incondicionada, que é o Código Militar. Qualquer infração, qualquer crime penal militar pode ser julgado pela lei, vai ser aplicada a lei militar a esse crime, mesmo se ele for cometido fora, né, do território nacional. Beleza? Vamos passar para frente. A outra forma de extraterritorialidade é a condicionada. Extraterritorialidade condicionada. São as hipóteses do inciso 2 e do parágrafo 3º. Só um minutinho que eu vou entrar. Só um aluno que chegou aqui. Vamos lá. São as hipóteses do inciso 2 e parágrafo 3º. Nesses casos, a lei nacional só se aplica ao crime cometido ao estrangeiro, se satisfeitas as condições indicadas no parágrafo 2º e nas alíneas A e B do 3º. Então, há um exemplo que eu dei de incondicionada, é o Código Penal Militar, que vai ser aplicada a lei penal brasileira independente de qualquer coisa, incondicionalmente, certo? Agora, vai ser aplicada a lei penal brasileira com algumas condições, as hipóteses lá do artigo 2 e do parágrafo 3º. Então, a lei penal brasileira só pode ser aplicada aos crimes cometidos no estrangeiro se satisfizer, né, as condições lá do parágrafo 2º e das alíneas A e B do inciso 3º. Entendidos? Vamos lá agora para o próximo. Princípios, vamos falar agora sobre os princípios da nacionalidade ou da personalidade ativa. O que é isso, pessoal? Esse princípio aplica-se a lei nacional ao cidadão que comete crime no estrangeiro, independentemente da nacionalidade do sujeito passivo. O que é o sujeito passivo? Sujeito passivo é aquele que foi vítima do crime. O sujeito ativo é aquele que praticou o crime. O único critério levado em conta é a nacionalidade do sujeito ativo. Por exemplo, pouco importa o sujeito passivo. Exemplo, a lei da tortura. Pessoal, aqui no Brasil, se um cidadão brasileiro sair do Brasil e comete um crime de tortura contra um cidadão alemão, por exemplo, ele pode ser julgado, né, aqui no Brasil. Por quê? Independente se ele torturou um brasileiro, se ele torturou um alemão, se ele torturou um chinês. Isso é o princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. Então, de acordo com esse princípio, a lei vai ser aplicada ao cidadão daquele país. Pouco importa quem é a vítima, ok? Já o princípio da nacionalidade ou personalidade passiva, ele é ao contrário, vai aplicar-se a lei brasileira ao crime cometido por estrangeiro contra o brasileiro fora do Brasil. Então, se algum estrangeiro comete um crime contra um brasileiro fora do Brasil, pode-se aplicar esse princípio da nacionalidade ou princípio da personalidade passiva. Está previsto lá no Código Penal, no artigo 7º, parágrafo 3º. Nessa hipótese, o que interessa é a nacionalidade da vítima, sendo
brasileira, aplica-se a lei de nosso país, mesmo que o crime tenha sido realizado no exterior. Então, pessoal, princípio da nacionalidade ativa ou personalidade ativa. Pouco importa a vítima. Se quem executou o crime, quem é o sujeito ativo do crime, for brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Princípio da nacionalidade ou personalidade passiva, pouco importa quem é quem é o sujeito ativo. Pouco importa quem praticou o crime. Se a vítima for brasileira, vamos aplicar o princípio da nacionalidade ou personalidade passiva, ok? Um outro princípio que nós temos é o princípio real da defesa ou proteção. Isso aqui, pessoal, só um detalhe. Isso são dois nomes. A doutrina, ela dá dois nomes que quer dizer a mesma coisa. Princípio da nacionalidade ativa. Onde você lê isso, princípio da nacionalidade ativa é a mesma coisa que princípio da personalidade ativa. Da mesma forma, princípio da nacionalidade passiva ou princípio da personalidade passiva. São dois nomes que são sinônimos pela doutrina. Então, onde você vê isso, um ou outro, se você vê os dois, os dois são sinônimos, se você vê um ou vê o outro, pouco importa. Princípio, da mesma forma, esse, o princípio real da defesa ou princípio da proteção. Então, qualquer um dos três nomes que você vê aí é o princípio, né, é um dos princípios para aplicação da extraterritorialidade da lei penal brasileira. Aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido fora do Brasil que afete interesse nacional. É o caso daquela lá do inciso 1 do artigo 7º, né? Eu li lá, a primeira coisa que nós lemos lá foi o artigo 7º, inciso 1º. É o caso da infração cometida contra o presidente da República, o inciso 2, né? Contra o patrimônio de qualquer das entidades de administração direta, indireta ou fundacional e etc. Se o interesse nacional, se o interesse brasileiro foi afetado de algum modo, justifica-se a incidência da legislação brasileira. Então, pessoal, esse princípio real da defesa ou princípio da proteção, ele visa proteger a nossa pátria, né? O nosso país. Então, qualquer crime cometido ou contra o patrimônio, contra o presidente, contra qualquer uma de nossas instituições, o nosso país, né, o Brasil, pode aplicar a lei penal brasileira contra esse sujeito aí que cometeu esse crime. Beleza? Pessoal, e por fim, o princípio da representação. Então, a lei penal brasileira também é aplicável aos delitos cometidos em aeronaves e embarcações privadas, quando realizados no estrangeiro, e aí não venham a ser julgados. O que é isso? Eu expliquei lá no comecinho, quando nós falamos do artigo 7º, inciso 2º, a linha C, se o Brasil, se a aeronave brasileira ou a embarcação brasileira, ela está em território estrangeiro. Eu expliquei aqui o que é o território estrangeiro, né? Nós temos lá, eu mostrei o mapa na aula sobre territorialidade. Tem o mapa, mostrei o mar territorial, bonitinho. Depois tem a área neutra, né? O alto mar, ou o espaço aéreo acima do alto mar, é área neutra. A partir do momento que um navio de propriedade privada ou uma aeronave de propriedade privada adentra o território estrangeiro e
alguém e há algum cometimento de crime, né? Uma pessoa comete um crime ali dentro, e naquele país onde ocorreu o crime, onde ocorreu aquele fato que é tipificado como crime no Brasil, naquele país aquilo ali não é crime, certo? O Brasil, por conta desse princípio da representação, né, o princípio da representação, da extraterritorialidade da lei penal, pode ir lá, pegar esse caso, julgar aqui no Brasil, exercer a jurisdição aqui no Brasil e condenar essa pessoa. Aí, assim que ela voltar e pisar no território brasileiro, ela vai ser presa por conta desse crime que ela cometeu. Então, lá no território, naquele território, por exemplo, vamos dar um exemplo de, sei lá no Irã não é crime, vamos supor, não estou lembrando aqui agora, mas, por exemplo, não é crime você o abuso sexual. Lá no Irã não é crime, lá é permitido. Acontece um crime dentro de um navio brasileiro em território iraniano. Aquele crime ocorrido, aquele fato, né, que todo crime é um fato. Aquele fato ocorrido dentro do navio, lá em território do Irã, não é crime, lá não é tipificado. Então, o Brasil pode ir lá e falar assim, não, lá não é crime, você não vai ser punido, mas você vai ser punido aqui, porque você estava numa extensão do nosso território, certo? Essa territorialidade representada por aquele navio ou por aquela aeronave, ok? Pessoal, eu vou abrir agora para as perguntas. Na próxima aula, nós vamos falar aqui da classificação das hipóteses de acordo com os princípios e as formas da extraterritorialidade. Eu vou abrir agora para as perguntas. Quem tiver dúvida, pode me chamar aí, que nós vamos falar. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. E aí nós vamos começar. Tá. Alguém aí agora teve dúvida? Na verdade, gente, contar a verdade para vocês. Esse tipo de teoria do direito penal, de extraterritorialidade, territorialidade, vocês vão aprender isso, assim, fixar isso, tanto estudando mais o direito penal, estudando, lendo e tudo, quanto lá no direito internacional. Quando vocês estiverem lá no 8º período, vocês vão ter aula de direito internacional, salvo engano, é só um semestre de direito internacional. Lá no direito internacional, vocês vão aprender com detalhes o que é isso, o que é o direito, aonde que é aplicado esses tratados e convenções e tal. Vocês vão aprender isso com mais detalhes, certo? Mas, se tiver alguma dúvida aí, me falem que eu respondo aqui. Ninguém teve dúvida? Não é possível. Isso é uma matéria que não é fácil de se entender, pessoal. Diga, claro, Professor, meu eu tive amigo, uma aqui, posso lógico. perguntar? No caso, o que aconteceu aqui até perto de Cobrinha, aquele caso do Jean Charles de Menezes, que ele foi Sim, confundido como um terrorista árabe lá na Inglaterra e foi assassinado por policiais pois ingleses. é. Aí como é Na que fica? verdade é o seguinte, Quais leis? Não sei. esses policiais, eles foram punidos, o caso de Jean Charles, lá de Gonzaga, né? Eu lembro desse caso. Na Isso. verdade, cara, esses policiais, eles foram julgados na Inglaterra e foram punidos lá na Inglaterra. Então, como eles foram julgados e foram punidos, o Brasil não tem interesse nesse crime, porque ele não, na verdade, as pessoas que cometeram já foram julgadas e foram condenadas. Agora, se essas pessoas não tivessem sido julgadas ou condenadas lá no país, né, no país de origem, o Brasil teria sim interesse, poderia julgá-los e quando eles entrassem no Brasil, eles
seriam presos para cumprir a pena. Rapaz, aconteceu um caso, olha para você ver, vou te contar um caso reverso. Um conhecido meu, aqui de Valadares, foi para os Estados Unidos e chegando lá, foi passear lá e tal, chegando lá, ele era odontólogo, ele é odontólogo, e chegando lá, ele foi lá e falaram com ele, falou, rapaz, você tá aqui, você podia atender aqui a minha filha, o pessoal aqui e tal, né, dar uma olhada aqui, tarará, tarará, e falaram isso com ele foi lá e atendeu as pessoas. Atendeu um dia, 2 ou 3, não sei, e aí, denunciaram ele estava atendendo lá num consultório, numa clínica, não sei aonde, não sei de detalhes, denunciaram ele por exercício ilegal da profissão, a polícia americana chegou lá, prendeu ele ficou preso lá um tempinho, não sei se foi uns 3, 4 dias, ele pagou a fiança, conseguiu pagar a fiança e voltou para o Brasil. Ele, possivelmente, ele cometeu um crime nos Estados Unidos, certo? Exercício ilegal da profissão. Ele, possivelmente, vai ser processado lá, ou foi processado, julgado, condenado e tudo, e ele chegou e falou, eu não vou voltar lá nunca mais. Os Estados Unidos é um país que eu nunca mais piso, porque eu vou ser condenado lá e eu não vou pagar a pena. Então, se ele voltar lá, o Brasil tem acordo com os Estados Unidos de extradição. Agora, para esses acordos de extradição, tem que ser crime grave, tem que ser uma coisa bem, bem assim, é um crime que abala a sociedade e tal. Para exercício ilegal da profissão, os Estados Unidos vai pedir a extradição desse cara, o Brasil não extradita por conta de cidadão brasileiro, então não vai extraditar, ele só pode ser, os Estados Unidos só vai exercer a jurisdição dele se esse cara algum dia voltar lá nos Estados Unidos. Aí sim ele vai ser preso. No mesmo caso do pessoal lá do Jean Willis, se eles não tivessem sido punidos e o Brasil tivesse punido, tivesse julgado e condenado, o dia que eles viessem no Brasil, eles iriam ser presos, porque a Inglaterra não iria extraditar o cidadão dela, né, por conta desse tipo de crime. Então é isso. É uma coisa que o Brasil pode julgar, mas a execução da pena, né? Você vai executar a pena, você vai prender a pessoa, ou fazer ela prestar serviço à comunidade, ou qualquer tipo de condenação que seja, é só se a pessoa pisar no território nacional. Entendidos? Henrique, Gabriel, Pedro, Marcelo, Stephanie, Tárcio, vamos lá, gente, Fernanda, ninguém mais sem dúvida? O Zé Augusto. O Zé Augusto, aquela hora você queria fazer uma pergunta, o que era? Ou queria falar que sua internet estava travando? Ah, tá. Beleza. Ô, Rejane, pois é, isso aí, esse camarada aí do Wikileaks, né, que é aquele cara do Wikileaks lá, isso aí é um negócio muito complexo. Ele, inclusive, ele pediu abrigo lá na embaixada, ficou lá e tal. Eu vou te falar a verdade, esse caso, eu não sei assim, eu nunca estudei esse caso a fundo para eu te falar, mas ele vai seguir as regras do direito internacional, né? Ele pode ser julgado lá nos Estados Unidos e tal, vai ser julgado, vai ser condenado, e se ele for ficar lá na Rússia pro resto da vida, se ele ficar asilado, né, ficar né, amparado pelo asilo russo pro resto da vida, ele nunca vai ser punido, né? Então é isso. Esse caso é meio complicado, esse Edward Snowden aí é um cara muito maluco. Mas é isso mesmo. Mais algum? Dúvidas? Alguém mais tem dúvidas? Pessoal, eu dividi essa aula em 2 aulas. Na próxima aula, então, na sexta-feira, iremos terminar
mais 12 slides. Hoje nós falamos 12, 11, né? Que o primeiro é de apresentação e tal. Na próxima aula vamos falar mais 11. E aí, finalizamos extraterritorialidade e vamos passar para, deixa eu ver, e vamos falar sobre teoria do crime. Muito legal. Teoria do crime é muito bom, muito legal. Beleza? Então, pessoal, quem tiver dúvida, me chama no WhatsApp aí. Pode me chamar aí que nós estamos juntos. Beleza? Já que ninguém tem dúvidas, vamos encerrar a aula, encerrando a gravação aqui. Muito obrigado a todos.